Boa noite a todos. Sejam bem-vindos, né, ao nosso segundo dia da sexta semana acadêmica da Faculdade Vidal. Para quem não me conhece, eu sou a professora Samara, sou professora do curso de administração da Faculdade Vidal, e eu estou aqui com vocês juntamente com o professor Paulo, que também é professor do curso de administração, e com a nossa convidada de hoje, a psicóloga, administradora e também professora Aristênia. Vou apresentar ela mais um pouquinho, mais na frente, mas antes da gente iniciar o mini curso, eu quero dar alguns avisos para vocês, tá? O primeiro aviso vocês não podem esquecer de assinar a lista de frequência. Essa lista de frequência, ela vai ser disponibilizada ali mais para o finalzinho do nosso mini curso. Eu ou o Paulo vamos colocar essa lista no chat. Então, fiquem atentos, certo? Fiquem atentos ao chat, a gente também vai avisar, olha, o link está no chat, e não esqueçam de assinar. Lembrando que para receber o certificado, né, da semana acadêmica, vocês precisam estar presentes em pelo menos 75%, né, desses 5 dias. Então, fiquem atentos à chamada. Esse é o primeiro aviso que eu quero dar para vocês, tá? O outro aviso é que amanhã nós teremos as apresentações dos trabalhos, dos resumos expandidos, né? Na quinta-feira, nós teremos as mesas redondas, que também vão ocorrer simultaneamente, assim como os minicursos, e na sexta-feira nós teremos os encerramentos. Então, quem está na dúvida, quem ainda não sabe onde está o link de cada programação, entra no site da Faville. Do site da Faville, você pode clicar lá no folder da semana acadêmica, ir para o site da semana acadêmica, né? E lá vai ter todo o cronograma dos links dos minicursos, do link das apresentações, dos minicursos não, perdão, das mesas redondas, das apresentações. Então, vai ficar melhor para auxiliar vocês aí, né, no restante da semana acadêmica, tá certo? Hoje, como é um mini curso, estamos aqui em poucos, né? Vamos quebrar um pouco o protocolo. Em que sentido? Nós sempre deixamos as perguntas para o final, tá? Mas eu conversei com a nossa professora e ela decidiu que vocês podem ir levantando as mãos, né? A gente tem no cantinho direito aí da tela de vocês vai ter a opção levantar a mão. Vocês podem ir levantando a mão e no final de cada slide eu vou fazendo essa mediação. Olha, tal aluno levantou a mão. E aí vocês podem interagir, podem tirar dúvidas, tá? Porque às vezes, né, ela fala e aí vocês até esquecem a pergunta no final da apresentação. Então, a gente vai quebrar o protocolo. Vocês podem levantar a mão em qualquer momento da apresentação e quando ela estiver ali finalizando a fala dela, eu aviso, né, quem está ali para falar e você pode ligar o microfone e falar, tá certo? Então, sem mais delongas, né? Vocês já estão visualizando a apresentação. Na noite de hoje, nós vamos participar do mini curso de Psicodinâmica do Trabalho, competência indispensável para o profissional do futuro. E vocês estão aqui hoje com a psicóloga, administradora e professora universitária Ana Aristênia Mendes. Ela é graduada em Psicologia pela Unifor, pós-graduada em Neuropsicologia pela Unicristos e pós-graduanda em Gestão de Pessoas pela PUC-RS. Aristênia, seja bem-vinda e muito obrigada por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço. Falar desse tema, assim como falar de psicologia, para mim, não é esforço nenhum, né? É um prazer. E falar sobre, assim, super feliz por ter aí uns nomes já conhecidos, né? Da disciplina que a gente ministrou aí. E eu espero muito que esse minicurso seja muito proveitoso, porque é um minicurso que nós, enquanto administradores, podemos colocar em prática. Não é uma coisa teórica que fique distante, não. Ele pode muito ser deve ser colocada em prática, né?
Quando eu coloquei competência indispensável para o profissional do futuro, eu coloco até que foi um equívoco. Por quê? Porque ele é indispensável hoje. Esse conhecimento ele é indispensável hoje. Ele não é muito divulgado, pelo menos assim. Eu não tive acesso a ele enquanto aluna de psicologia. Hoje não vejo ele como uma disciplina, não sei se ele está elencado como subitem de alguma disciplina, mas é assim, para nós, enquanto administradores, é indispensável, é sim um conhecimento indispensável. Espero que vocês se apaixonem tanto quanto eu sou apaixonada por esse tema, né? E vamos lá, a Samara já fez parte de minha apresentação, né? Sou psicóloga, sempre atuei nessa área de organização, atuei na clínica, mas por muito pouco tempo, porque essa área organizacional, assim como vocês administradores, é uma área muito dinâmica, é uma área que todo dia tem algo novo, até porque se a gente se acomodar, a gente não coloca o negócio para frente, né? Então, assim, eu trabalhei 19 anos, né, numa empresa do ramo de eletricidade, e hoje estou no ramo de turismo, né, uma experiência totalmente nova, novos aprendizados, mas em ambas dá para a gente praticar psicodinâmica, assim como certamente dará para vocês no ambiente de trabalho de vocês. E aí eu queria até começar com a pergunta, Samara. Embora a gente vá, pessoal, eu gostaria de dar uma orientação também. Eu gostaria que vocês pegassem um pedacinho de papel e uma caneta, porque durante a apresentação eu fiz um questionário, não é um teste psicológico, né? Que é quando o pessoal diz, vixe, uma psicóloga fazendo um questionário deve ser um teste psicológico. Não é um teste psicológico, não tem validação, é realmente um questionário pela minha experiência com esse tema. E aí, para vocês se autoavaliarem, até porque eu não vou ter acesso ao resultado de vocês, né? Mas para que vocês se autoavaliem durante a nossa conversa que nós vamos ter aqui. E aí eu dou essa dica de pegar o papelzinho e a caneta para vocês irem vendo a pontuação de vocês e no final ver o resultado, né? Então, assim, como eu disse, a gente vai fazendo essas perguntas, vocês vão respondendo e a gente vai interagindo aqui com a psicodinâmica. Eu gostaria de fazer uma primeira pergunta e escutar de vocês, que é, algum de vocês acredita que já adoeceu em função do trabalho de vocês? Aristeia, cortou um pouquinho, se você puder repetir a pergunta. Sim. Eu gostaria de saber se alguém que está participando aqui acredita que o trabalho foi influenciador para que eles adoecessem, que eles tiveram alguma doença que eles acreditam que o trabalho contribuiu para esse adoecimento. Ou se não, ninguém acha que adoeceu em função do trabalho. Sem timidez, pessoal, vamos lá. A Lara acha que sim. Socorro também. Levi não, que bom. Edilene também não. Jorge também não. Que bom. Pensei que teríamos mais sims, mas que bom que não. Valéria também não, nem o Mário. Tá acompanhando aqui, que bom, gente, que bom. Só que nós vamos ver aqui algumas coisas que é o que às vezes a gente adoece e não sabe que aquilo é adoecimento. Não se dá conta de que aqueles sinais, aqueles sintomas pode ser uma forma de adoecimento, né? Mas se não, melhor ainda, né? Vamos lá para compreender o que é essa psicodinâmica. Tu pode passar, Samara? E aí eu já começo com a primeira pergunta para vocês irem aí fazendo a pontuação de vocês. Quando eu falo assim, psicodinâmica, se você nunca escutou falar, você não marca ponto nenhum. Se você já escutou falar nesse termo, mas não sabe dizer o que é, só escutou o nome, sabe que não é um nome estranho,
marca um ponto. Mas se você sabe exatamente do que se trata a psicodinâmica, marca 2 pontos aí no seu caderninho de anotação. E vai fazendo um somatório durante toda a apresentação. Todo mundo acompanhou as perguntas? A gente pode passar? Acho que sim, Samara. Pronto. Pessoal, para a gente compreender a psicodinâmica, pronto, obrigada, pessoal. A gente entende ela a partir de fases. Ela é uma teoria criada por Christophe de Jus, na França, mas que quase concomitantemente ela tem publicação aqui no Brasil. A primeira publicação da psicodinâmica é em 1980, lá na França, e logo em 86 a gente já tem publicação sobre psicodinâmica no Brasil. Tanto é que hoje aqui no Brasil a gente tem uma das referências nesse tema, que é a professora Ana Magnólia Mendes, lá da Universidade de Brasília, certo? Então, assim, ela traz esse tema de forma muito tranquila, de forma muito... Ela serve muito de embasamento para quem gosta de psicodinâmica aqui no Brasil. E aí, a primeira fase da psicodinâmica, pessoal, que foi na década de 80, ela ainda não era chamada de psicodinâmica. Ela estava atrelada à psicopatologia. Bem, Karsten, o que é psicopatologia? A psicopatologia, pessoal, é o estudo do adoecimento psíquico. Então, nessa primeira fase, o foco estava somente nas doenças. Que problemas psíquicos as pessoas que estão trabalhando têm com mais frequência? Essa era a grande pergunta dessa primeira fase. Quando a gente evolui para a segunda fase, a psicodinâmica no início da década de 90, ela faz um afastamento dessa psicopatologia, desse foco na doença, e passa o foco dela para quê? Para as vivências de prazer e sofrimento. Ah, então quer dizer que o trabalho não está só relacionado à doença, não. Não, nós também temos muito prazer e precisamos ter nos nossos ambientes de trabalho. Então, tem esse afastamento, começa a ser chamada de fato de psicodinâmica, né? E traz esse foco nessas vivências de prazer e sofrimento, como cada pessoa vivencia isso. E aí, na terceira fase, que é a fase atual, que começou no final da década de 90, a psicodinâmica, ela se estende, ela não muda como da primeira para a segunda fase, ela se amplia. Ainda estuda essas vivências de prazer e sofrimento, porém, agora, ela também estuda os processos de subjetivação e estratégias defensivas. O que é isso, Aristenha? Ela começa a se perguntar: por que algumas pessoas, vivendo nas mesmas condições de um ambiente de trabalho ou degradante, ou que não chegue nessa situação de degradante, mas que não é ideal, por que algumas pessoas adoecem e outras não? Que estratégia, o que essas pessoas que não adoecem faz para não adoecer? Quais são essas estratégias que elas utilizam, né? Que estratégia ela tem para que não adoeça enquanto outros adoecem? E esse passa a ser o grande diferencial da psicodinâmica, né? Ah, peraí, tem algumas pessoas que adoecem e outras não. O que acontece? Qual é a mágica para quem consegue não adoecer nessas situações que não são ideais? E aí é isso que a gente vai estudar por todo esse mini curso, né? São essas defesas que as pessoas desenvolvem para lidar com as condições de trabalho que não são ideais. Certo? Pode passar, Samara. E aí, pessoal, para que a gente compreenda a psicodinâmica do trabalho, não tem como a gente não compreender o que é o trabalho para a psicodinâmica.
Porque o trabalho, pessoal, ele é importantíssimo na nossa formação de identidade enquanto pessoas. Certamente, muitos de vocês conhecem alguém pelo local de trabalho. Olha, a Samara, professora lá da Faville, né? Vai criando uma identidade associada ao seu ambiente de trabalho. E assim é às vezes, com os nossos pais, com muitas pessoas, a fulaninha do banco tal, né? Esse ambiente de trabalho, ele ajuda na formação da nossa identidade, certo? E ele pode ser uma fonte de saúde, mas ele também pode ser uma fonte de adoecimento. Sendo que para a psicodinâmica, o trabalho é sempre uma experiência de fracasso. Fracasso, Aristênia, sim. Por quê? Porque ele traz dois conceitos que a gente precisa compreender muito bem, que é o conceito de organização prescrita e organização real. Quando nós compreendermos esse conceito um pouquinho mais abaixo, a gente vai entender por que a psicodinâmica trata do trabalho como associada ao fracasso, certo? Então, assim, toda organização, todo trabalho, ele tem um trabalho que é prescrito e um trabalho que é real. O que é o trabalho prescrito, Aristênia? O trabalho prescrito é aquilo que você já sabe que tem que fazer. São as normas, são as regras, são os manuais. E tudo isso, pessoal, pode estar escrito nessas empresas mais formais, tem tudo isso escrito. Ou pode ser só dito, só falado no seu ambiente de trabalho. Porém, pessoal, quando a gente está trabalhando, acontece muita coisa que é imprevisto, que não está no prescrito, que não está no real, que está no real do trabalho. Então, assim, tem um trabalho que eu sei, quando eu sou contratada, me é orientado de como fazer, né? Tem normas, tem manuais que diz o que eu tenho que fazer, mas quando eu vou para a prática, quando eu vou para o real desse trabalho, aparecem diversas situações que eu me deparo, epa, peraí, isso aqui ninguém me ensinou, ninguém me disse que isso ia aparecer. E é aí que aparece a contradição, e essa contradição gera em nós humanos diversos sentimentos, como eu coloquei aí, angústia, meu Deus, o que é isso que está acontecendo de tão novo, né? Gera tensão, meu Deus, será que eu vou saber fazer isso? Nunca ninguém me disse que isso ia acontecer. Gera medo, será que eu vou conseguir sair dessa situação no meu ambiente de trabalho? E gera insegurança por ser algo novo. Então, essa contradição entre o prescrito e o real vai nos trazer o quê? Sofrimento. E aqui é muito importante a gente colocar o quê? Que o sofrimento é uma condição humana. A gente não pode entender sofrimento como uma coisa ruim. Ah, o sofrimento é ruim, é para o senso comum. Mas se a gente pegar pela psicodinâmica ou pela psicologia mesmo, não. O sofrimento não necessariamente é algo ruim. Ele faz parte da condição humana. Ou vocês já escutaram falar de algum humano que nunca sofreu? Acho que não, né, gente? Ser humano está associado a sofrer. Nós sofremos. Agora, o que a gente precisa saber é que destino nós vamos dar a esse sofrimento, né? Que saída nós vamos dar para esse sofrimento? Então, é nesse sentido que a psicodinâmica traz como essa experiência de fracasso. Peraí, nem tudo, por mais que a empresa tenha norma, tenha regra, pessoal, ela nunca vai conseguir botar tudo que tem que ser feito no manual. Sempre o real do trabalho vai acontecer. Sempre o imprevisto. A gente pode entender esse real como o quê? O inesperado.
né? O novo, o imprevisível. Se vocês pensarem aí no ambiente de trabalho, eu acredito que vocês irão concordar comigo. Tem as normas do trabalho de vocês, tem os manuais, tem dito o que é para vocês fazer, mas na prática, e tem muita coisa que não é dita que aparece para vocês fazerem, que é inesperado. E esses inesperados traz esse conjunto de sentimentos que a gente falou aí e pode acarretar sofrimento. Como eu falei, o que nós vamos ver aqui da frente é o que nós vamos fazer com esse sofrimento. Até aqui tá claro para todo mundo entendeu o que é o trabalho para psicodinâmica e essa relação entre trabalho prescrito e trabalho real. Isso aqui, eu digo que é o primeiro eixo para que a gente consiga compreender o que é psicodinâmica. Se a gente não entender o que é trabalho prescrito e trabalho real, a gente vai ter dificuldade de coordenar as ideias mais à frente. Tá tranquilo até aqui, pessoal? Sim? Ótimo, ótimo, que bom. Pronto. Então vamos lá para a nossa segunda perguntinha, para vocês indo fazer o somatório de vocês, né? O meu ambiente de trabalho é cheio de regras e prescrições, manuais, normas, horários, inflexibilidade, é cheio de tudo escrito? Se for sim, vocês não pontuam. Ou o ambiente de trabalho de vocês tem regras, porém com pequenas possibilidades de abertura. Tem a regra lá, mas se acontecer uma situação que não dá para encaixar nessa regra, a gente faz o trabalho do mesmo jeito. Se for assim, vocês marcam um ponto. Ou é um trabalho flexível, onde vocês têm autonomia de tomar decisão quando vocês estão diante de uma situação que é necessária uma decisão diferente do que está prescrito. Se assim for, vocês marcam 2 pontos aí no somatóriozinho de vocês. Acompanharam as pontuações? Acho que sim, Samara. Beleza. Então vamos lá, pessoal. Continuando o nosso raciocínio. Trabalho é uma situação de fracasso. Por que de fracasso? Porque me gera insegurança, me gera incerteza quando eu tenho uma contradição entre o real e o prescrito. E isso me traz sofrimento. Porém, o que eu vou fazer com esse sofrimento? Eu posso gerenciar esse sofrimento ou eu posso silenciar esse sofrimento. Se eu gerencio esse sofrimento, eu tenho prazer no meu ambiente de trabalho. Já se eu silencio o meu sofrimento, eu tenho um adoecimento que não pode ser imediato, porque nós somos resilientes de certa forma, mas que é uma preparação para um sofrimento futuro, certo? Aqui, pessoal, a psicodinâmica traz uma crítica a um conteúdo que a gente estuda com frequência né, e pratica também, que é a avaliação de desempenho. Por que ela traz essa crítica? Porque hoje as avaliações de desempenho, principalmente das grandes empresas, elas se tornam eu não sei nem se a palavra é essa, um acirramento, né? Eu tenho que ser melhor do que o outro para mim me sair melhor na avaliação. E tudo isso quebra com condições que são essenciais para eu ter prazer no sofrimento, no meu ambiente de trabalho, que é o coletivismo, né? Se eu tenho que ter uma avaliação individual melhor do que o outro, como é que eu vou trabalhar em prol do coletivo, do meu coletivo de trabalho? Não, eu vou ser melhor eu mesma, sozinha, né? Porque eu tenho que ter uma nota melhor para me ter aquela gratificação no final do ano. Eu também quebro uma condição importante, que é a solidariedade e a confiança. Se eu não confio no meu colega de trabalho, porque ele quer se dar bem,
Ele quer ser melhor do que eu. Se eu não confio nele, como é que eu vou dividir meu gerenciamento de sofrimento com ele? Como é que eu vou dividir o meu sofrimento com ele? Isso pode ser uma condição para ele puxar o meu tapete. Vocês conseguem compreender por que a psicodinâmica critica a avaliação de desempenho nos moldes que ela é colocada hoje? Porque ela quebra essas condições que são importantes para trazer prazer no ambiente de trabalho. Por quê? Porque, como eu coloquei aí, atualmente o capitalismo, a gestão atual, ela preza muito essa individualidade, essa rivalidade, essa competição entre os colaboradores. Então, a avaliação de desempenho é legal? É. Eu pratico. Só que a gente tem que ter cuidado. Cuidado para ela não se tornar uma fonte de adoecimento nos nossos ambientes de trabalho. Certo? Certo, Aristene, ok. E aí, eu estou sofrendo. O que eu vou fazer com esse sofrimento? Segundo a psicodinâmica, pessoal, a gente tem 3 saídas para o sofrimento. Uma primeira saída, que é o que ele chama de criativo, sofrimento criativo, que se dá através da mobilização subjetiva, que nós vamos detalhar mais à frente. Eu tenho um sofrimento que é patogênico, que aí é o caminhar para o adoecimento. Por quê? Porque eu fico apática, eu me conformo com aquele sofrimento, eu não tento mudar a situação para sair daquele sofrimento. Então eu vou aceitando ele, e ele vai sendo suportável no começo. Ah, vai ser só essa vez. E aí amanhã é de novo, e depois da manhã é de novo, e depois de um mês é de novo, e 6 meses, e um ano. E vai chegar um momento, eu digo que a gente é como uma panela de pressão. Em tudo. Se a gente de vez em quando não deixar a pressão sair um pouquinho, a gente só tem 2 saídas. Ou o nosso corpo adoece, né, que a gente chama as psicossomáticas, ou a gente enlouquece. E aí, qual das duas vocês querem? Eu não quero nenhum, eu quero o sofrimento criativo para mim, né? E aí a gente vai aprender como ter esse sofrimento criativo. E a gente tem também, pessoal, a possibilidade de um sofrimento ético, que esse sofrimento ético, ele pode caminhar tanto para um sofrimento criativo, como para um sofrimento patogênico. Ele é ético inicialmente, mas ele volta para esse destino criativo patogênico. Até aqui, tá tranquilo, pessoal? Vocês têm alguma pergunta? Vocês estão acompanhando? Aristine, na verdade, me surgiu uma curiosidade. Uhum. Eu queria ver se você conseguia responder. Uhum. Você falando agora sobre o adoecimento no trabalho, eu sei, né, que o adoecimento do trabalho ele é decorrente do trabalho, né, da dinâmica que ocorre esse trabalho, né? Como você explicou aí da diferença, né, do prescrito para o real. Sim. Mas você acredita, né, que a forma que a gente lida com esse sofrimento, né, por exemplo, essa forma criativa ou, enfim, né, a forma mais patogênica, ela pode ser influenciada pela genética, porque às vezes a depressão, por exemplo, né, é uma doença que a genética influencia. Você acha que a nossa reação a esses problemas, a essa dinâmica, também podem ser afetados pela genética? Com certeza. Com certeza. Se eu tenho uma. Deixa eu procurar aqui a palavra correta. Como você colocou, se eu já tenho uma tendência a ter depressão, esse sofrimento vai, digamos assim, vai mexer lá no pontinho da depressão, e ele pode ser só o desencadeador para essa depressão. Então, tem influência sim, mas a maior influência, Samara, essa questão do conhecimento do ambiente, né? A gente sabe que a gente não é um ser separado, a gente sabe que a gente tem essas questões genéticas, mas o ambiente, ele é tão poderoso a ponto de modificar questões genéticas. Foi uma descoberta recente, inclusive trazida pelo Goleman, né, nessa disciplina que ele deu, que ele trouxe a questão da meditação.
Foi feito estudo com pessoas que meditam com frequência e foi percebida uma mudança genética nelas. Então, o ambiente, ele hoje tem o poder de modificar questões genéticas. É um dado super novo para ciências e para neuro... E não deu para escutar essa sua... Eu não sei se está sendo só aqui, eu queria até que vocês me ajudassem no chat. Mas cortou um pouquinho, não deu para entender qual foi essa fala do Daniel Goleman atual aí sobre essa mudança. Pronto. Então tá em casa, Aristina, tá tudo ok lá, desculpa. É aqui que não, mas vamos lá, é importante, esse dado é importante. O Goleman, ele está trabalhando agora para trabalhar a inteligência emocional com grupos de estudo de pessoas que praticam meditação. E eles perceberam que a meditação influencia nas questões genéticas. Então, questões ambientais têm influência ambiental, que eu digo, né? Minha condição de meditar, ela pode influenciar questões genéticas. Modificação genética. É um dado super novo, que eles estão ainda testando e validando, mas que ele já trouxe como uma informação super nova. E importante, né? Porque a gente sempre fica nessa briga. Quem tem mais força, a genética ou o ambiente, né? E hoje a gente sabe que o ambiente... Vamos trazer para a nossa situação. Nós que temos acesso a essa informação, temos muito mais possibilidade de não adoecer no nosso ambiente do que quem não tem essa informação. Entendeu? Pode... Eu consegui te responder? Sim, e eu fiquei feliz porque eu já meditei hoje. Que bom. Já estou feliz. Eu acho que alguém levantou a mão. Foi o Jorge. Jorge, pode ligar o microfone e tirar sua dúvida. Boa noite, professora. Boa noite. Eu queria saber se a noção de autoagência do sujeito ela interfere nessa predisposição dos sofrimentos, né? Porque tem a aprendizagem social, né, do Bandura, e ele fala muito desses aspectos do ambiente, do indivíduo, e etc. E ele fala muito dessa aprendizagem por observação e etc. E essa autoagência do indivíduo, né? Então, eu queria perguntar se tem a ver os assuntos. Sim, tudo a ver. Muito bem colocado, Jorge. Exatamente, por quê? Porque, como eu falei, hoje a gente sabe, vamos trazer aqui para o lado da neuropsicologia, só dando um adentro aqui à psicodinâmica. Eu não sei se você já escutou falar na regra 70-20-10, né? Que 10% do que a gente aprende é estudando, é lendo, 30% do que a gente aprende é vendo outra pessoa fazer, e 70% do que de fato a gente aprende é fazendo. É por isso que essa ideia de real é tão importante. Porque, geralmente, quem escreve o prescrito das organizações não é quem está na prática, quem está no real, quem está vivenciando. É um gestor que a gente, enquanto gestor, Jorge, tem que ter muito, muito cuidado e não sentar lá no nosso escritóriozinho e só analisar. A gente tem que ir para a prática vivenciar, ver o que é o real que aparece nesses ambientes de trabalho. Aí entra a ideia de aprendizagem que você trouxe e de autorregulação. Eu consegui te responder? A resposta é sim, né? Sim. Essa aprendizagem, essa autorregulação, ela influencia, sim, na minha possibilidade de adoecimento ou não no meu ambiente de trabalho. Certo? E aí a gente vai para o nossa terceira perguntinha aqui para vocês fazerem um somatório. No seu ambiente de trabalho, é do tipo, manda quem pode, obedece quem tem juízo? Se for, pontue em 0. Ou
Você trabalha de forma individualizada para mostrar que você é bom, não vou esperar pelo outro, vou fazer aqui meu trabalho, eu aqui sozinho, deixa a opinião do outro, deixa o outro para lá. Um ponto. Ou o coletivismo e a solidariedade prevalecem a maior parte do tempo. Aqui, pessoal, como eu pratico administração, a gente fica assim, meu Deus, isso aí é uma utopia. Não é, pessoal, não é uma utopia. É verdade que em alguns momentos nós precisamos sim desse individualismo. Mas o que a gente não pode, eu digo que é a gente pensar numa balança. O que eu não posso é deixar essa balança pender só para um lado. Tem momentos que eu preciso do individualismo, ele vai prevalecer. Tem momento que eu preciso desse trabalho de equipe, da ajuda do outro, de dividir com o outro, ele vai prevalecer. E o importante é essa balança não está pendendo só para um lado, ela está sempre em movimento, certo? Então, pode passar, Samara. Se vocês não acompanharem as perguntas ou quiser fazer alguma pergunta sobre as perguntas, também fiquem à vontade. Então, vamos lá. Pensando nas 3 possibilidades de destino do sofrimento, a gente tem o sofrimento criativo, através da mobilização subjetiva. Eu gosto muito da definição da Ana Magnólia Mendes, porque ela pensa a mobilização subjetiva como uma vacina. A mobilização subjetiva é a vacina para que eu não adoeça no meu trabalho. E como é essa vacina? Essa vacina se dá através principalmente de 3 componentes, que são a inteligência prática. O que é essa inteligência prática, Aristênia? É o meu saber, é o que eu sei sobre a minha profissão, sobre o meu ofício. Por quê? Porque se de fato eu sei, quando aquela situação real aparecer, que não está descrita, eu vou ter uma saída. Vai me gerar incerteza inicialmente, vai me gerar angústia, mas eu vou fazer. E eu vou conseguir fazer. E depois vem aquele sentimento. Ih, consegui! E isso traz muito prazer. Não sei se vocês já vivenciaram isso, mas o meu irri, vocês viram que eu já vivenciei isso, né? Isso traz prazer para a gente, pessoal. É o que a gente chama de inteligência prática. É o que eu sei pegar do meu conteúdo, do que eu vi na faculdade, do que eu li, do que eu estudo e praticar. E colocar, trazer para as situações reais que não estão prescritas, que ninguém me disse que ia acontecer, mas eu sou, sim, capaz de dar uma solução para algo que apareceu inesperadamente. Então, a inteligência prática, ela é muito importante. E quando eu não tenho inteligência prática, Aristênia, aí você está caminhando para o sofrimento. Por quê? Não, o medo lhe paralisa. Medo é importante na nossa vida. O que a gente não pode deixar é o medo paralisar a gente, né? Então, se ele te paralisa, você vai para esse sofrimento patogênico, que é o quê? O imobilismo. Você não busca uma solução. Ah, ninguém me disse o que fazer nessa situação, então não está escrito aqui, eu não vou fazer nada. Sim, mas você é um ser humano. Você tem inteligência. Você sabe pensar diferente, ou deveria saber. Então, pense, faça diferente. Coloque essa sua inteligência prática em prática, né? Para trazer, aí você diz, porque muitas vezes, que já é pela falta de motivação que a gente tem no trabalho, você diz, não vou fazer não, ninguém disse que era para mim fazer, aí você pensa que está prejudicando a empresa. Tá de fato prejudicando a empresa, mas você está prejudicando muito mais a você mesmo. Por quê? Porque você está indo para um sofrimento patogênico, porque aquilo lhe incomodou, mas você não buscou uma solução para aquilo. Compreenderam? Um outro componente da mobilização subjetiva são os espaços públicos de discussão. O que é isso, Aristênia? É construir relações no seu ambiente de trabalho de solidariedade e de confiança, onde você possa expressar, tanto com seus colegas como com seu superior,
o que está lhe incomodando? O que está lhe trazendo sofrimento? É essa abertura. E aqui a empresa, nós como administradores, temos um papel, assim, fundamentais. Somos nós que vamos dar essa possibilidade. Olha aí, gente, eu já até me animo quando eu falo esse negócio. Vamos dar a possibilidade de ter esse espaço público de discussão nas empresas que nós administramos. Ou eu posso não dar esse ambiente de trabalho, deixar o funcionário lá quietinho, que não reclama, bem bonitinho, mas que daqui a pouco ele tá com atestado, começa a faltar, faz um trabalho mal feito, e aí eu boto a culpa só nele. Ah, Fé Maria, que funcionário desleixado, e não trago também a responsabilidade para mim enquanto administradora de empresa, né? Não vejo que não dê espaço para ele colocar insatisfação, porque todo mundo, pessoal, antes de ficar lá, tentou de alguma forma falar. Seja através, né? Eu tenho um monte de atestado daquele funcionário. Aquilo ali tem que me dizer alguma coisa. Ele não está escrito. Mas eu tenho que ter sensibilidade de ver que aquilo é um sinal. Que aquilo está querendo me dizer alguma coisa. Que eu preciso abrir um espaço público de discussão no meu ambiente de trabalho. Certo? E aí é que volta aquela crítica que eu fiz. Como hoje a gente está caminhando mais para esse individualismo, a gente está perdendo isso que a Ana Magnólia Mendes chama de vacina contra a patologia no trabalho, né? Nós estamos contribuindo para que essa vacina se perca, certo? E o reconhecimento. Quem de nós não gosta de ser reconhecido, pessoal? É muito bom o reconhecimento. Se a gente se colocar enquanto pessoa, a gente vai ver. É bom ser reconhecida pelo nosso parceiro, é bom ser reconhecida pelos nossos pais. E por que não seria bom ser reconhecida pelo nosso gestor, pelo nosso colega de trabalho? Isso é muito bom, né? Só que aí entra um pequeno probleminha. Eu tenho que reconhecer não só quando ele traz o resultado, mas quando eu vejo que ele se esforçou, mesmo o resultado não vindo, mas que ele deu o máximo de si. Que nem sempre, mesmo a gente dando o máximo, a gente consegue o resultado desejado. E nós não estamos tendo essa percepção de reconhecimento. Eu acho que o reconhecimento pelo resultado hoje até já se tem. Mas e o reconhecimento quando tem um esforço e não traz o resultado esperado? Será que nós estamos praticando? Será que nós estamos recebendo dos nossos superiores, né? Eu digo praticando porque aqui acredito que a maioria seja da administração, então é um dever nosso, enquanto administradores, né? Então, pessoal, se eu tenho, diante do sofrimento, essa mobilização subjetiva, o real trouxe algo novo, mas eu dei uma saída, eu consegui pegar esse real pela perna e fazer diferente. Isso aqui tá me incomodando, isso aqui não tá bom comigo. Deixa eu sentar com o meu superior e conversar o que a gente pode fazer em relação a isso. Ou eu estou reconhecida, eu estou me esforçando, eu estou tentando ao máximo, e eu nunca sou reconhecida pelo que eu faço. Então, assim, esse conjunto de coisas é uma vacina para que esse sofrimento me traga um prazer posterior. Tem o sofrimento? Tem. Mas ele pode ser fonte de prazer, e é nessa situação que ele é fonte de prazer. Ok? O sofrimento patogênico, como ele é objeto da psicodinâmica, eu coloquei aqui para mais tarde a gente detalhar mais ele, certo? E essas estratégias defensivas que estão aí embaixo é um ponto do sofrimento patogênico, não é do sofrimento ético. Eu cometi um erro aí, ele é dentro do sofrimento patogênico. E o que é o sofrimento ético, Aristenha? O sofrimento ético, pessoal... Desculpa. O sofrimento ético é quando eu entro naquela situação onde eu tenho que fazer algo que eu não concordo. Onde o meu moral e o meu emocional entra em conflito.
Vamos dar um exemplo aqui. Eu sou administradora de uma empresa e a empresa, meu superior, meu gestor superior, diz que tem que cortar custos e que esse corte, essa redução de custo tem que vir com a demissão em massa. E eu não concordo. Eu acho que existem outras possibilidades, outros campos que a gente pode fazer esse corte, sem ter que demitir em massa. Então, aí eu entro num sofrimento ético, porque eu vou demitir amando do meu superior mesmo sem concordar com isso. Aí eu demito, e aquilo vai me causando mal-estar, e eu vou ter duas saídas. Ou eu tenho uma mobilização subjetiva para discutir, para chegar e dizer que não precisa dessa demissão, que a gente pode cortar custo, a gente pode até demitir, mas não precisa ser todo mundo e tá. Ou eu vou para o sofrimento patogênico, criando estratégias defensivas para conviver e fazer isso que me deixa tão mal, sabendo que existe uma outra possibilidade. Ficou tranquila aí o sofrimento criativo e o sofrimento ético, até onde a gente colocou? Ficou compreendido, na verdade? Samara? Posso passar, Ana? Pode. Vamos lá, né? Vamos para mais uma perguntinha aí. Que bom, Lara, Valéria, Márcia, todo mundo compreendendo, né? Edilene. Então, com relação ao ambiente de trabalho de vocês, sinto-me totalmente desmotivado. Se fossem vocês, não pontuam. Se algumas vezes você consegue expressar sua opinião, não é sempre que é aceita, mas você tem pelo menos a possibilidade de falar, vocês marcam um ponto. E se vocês são reconhecidos pelo esforço de vocês, mesmo quando vocês não alcançam o objetivo, tem essa prática de reconhecimento, dizer que bom, você fez isso, não foi dessa vez, mas continue assim que você vai conseguir. Vocês marcam 2 pontos. Pode passar, sim. E aí, pessoal, a gente vai entrar aqui no sofrimento patogênico. Só recapitulando, a gente viu que trabalho é uma situação de fracasso para a psicodinâmica, é de fracasso porque a gente tem um paradoxo entre o trabalho real e o trabalho prescrito, e que esse paradoxo, essa contradição traz sofrimento, e que esse sofrimento tem 3 saídas, um criativo, um ético e um patogênico, e esse ético volta para esse criativo e o patogênico. Vimos que esse criativo se dá através da mobilização subjetiva com 3 itens principais, que é o reconhecimento, a inteligência prática, e agora nós vamos entrar no sofrimento patogênico em si, que é o que a gente deve evitar e deve trabalhar para não ter nos nossos ambientes de trabalho. Gente, a gente tem um novo paradoxo aqui. Por quê? Porque o sofrimento patogênico, ele tem como estratégia as defesas, certo? Só que essa defesa, ela te protege do sofrimento, mas ela também te insensibiliza. Ela te impede de buscar mudanças. E essa proteção contra o sofrimento, ela é temporária. É tipo assim, você aguenta um tempo, mas se você não voltar para o criativo, você vai adoecer. Então, é uma estratégia, sim. A gente não pode pensar, Aristene, então vamos acabar com essas estratégias defensivas. Não, peraí, vai devagar. Ela tem uma função na nossa vida. É conviver com algumas situações que a gente não concorda, é continuar trabalhando diante de situações que não são ideais e buscar uma solução. É o que a gente tem de imediato, quando é pego de surpresa. Mas a gente não pode continuar nelas para sempre, porque senão a gente fica insensível. E esse adoecimento e essas defesas vão criando forças e ficam maior que a gente, culminando no adoecimento, certo? Essas defesas, pessoal, têm de 3 principais, vou chamar de tipos.
elas são, né, uma camuflagem para o sofrimento. É tipo assim, eu tô aqui, sabe aquela situação onde você diz assim, eu não sei como fulano fica tanto tempo naquele trabalho, porque até você de fora vê que é uma situação que não é ideal para um ambiente de trabalho, certamente essa pessoa está utilizando uma defesa, que está camuflando aqueles sentimentos de sofrimento que ela vivencia ali, porque ela é um ser humano, né? Então, a gente tem 3 tipos principais de defesa. As defesas de proteção. E aí, proteção, pessoal, vamos pensar em nós enquanto humanos. Quando a gente é bebê, se a gente não tiver um outro cuidando da gente, a gente sobrevive? Não. E esse sentimento que a gente tem enquanto é criança, ele perdura, ele é marcado na gente, você fica sinestesicamente marcado e você leva para a vida toda. E você precisa dessa proteção onde quer que você vá. Então, a partir do momento que eu entro no ambiente de trabalho, que eu não tenho essa proteção, ou que eu utilizo essa proteção como uma defesa, isso é preocupante, digamos assim. Eu tenho também as defesas de adaptação e as de exploração. A defesa de adaptação é uma forma compensatória de agir, tipo, rapaz, meu trabalho é tão estressante que eu vou fazer outra coisa para compensar esse estresse. Só que você não está minimizando ou eliminando aquele estresse. Você está tentando compensar, fazendo um outro serviço para. Eu vou chutar aqui. Eu vou fazer um exercício físico pesado, eu vou fazer um box, um sei lá o quê, para mim descarregar essa energia que eu trouxe do meu ambiente de trabalho. Então, você está tendo uma defesa de adaptação. Porque quando você voltar amanhã para o seu trabalho, a situação de estresse vai estar lá. As questões relacionadas ao seu sofrimento continuarão lá, certo? E nós temos a de exploração, que é o quê? Um investimento sociopsíquico para além da sua capacidade. É aquela situação que você fica, não, eu vou continuar só mais um pouco, mas eu vou procurar outro trabalho, eu vou procurar outra situação, e vai ficando, e se deixando explorar por aquela situação. Não é a exploração da empresa, é a exploração sua para consigo mesmo como estratégia de defesa para suportar aquele sofrimento. Compreendem? Tá tranquilo, pessoal? Até aqui? Entenderam o que a defesa faz? Ela me permite continuar trabalhando, mas ela vai me pedir algo em troca, digamos assim. Se eu não der uma saída para o que me apareceu de imediato, que foi essa defesa, não, eu vou aguentar isso aqui, mas eu vou procurar outro trabalho. E aí eu não procuro outro trabalho. Eu fico naquela situação, me desgastando, e vou culminar com adoecimento. Essa questão da proteção. A gente procura um trabalho na tentativa de se proteger, né? Proteção no sentido de vou ter o que comer, vou conseguir tais coisas, isso é uma forma de proteção, né? Agora, assim, quando que essa proteção está sendo uma defesa para aceitar uma situação que me traz um sofrimento insuportável? Essa análise que nós precisamos fazer. Ou nós, enquanto administradores, o nosso ambiente de trabalho está contribuindo para que as pessoas tenham defesas para continuar trabalhando? Se está, eu tenho que fazer alguma coisa por esses colaboradores. E por mim mesma, enquanto pessoa. Né? Pode passar, Samara. Deixa eu só tirar outra dúvida contigo. No caso de pessoas que descontam, assim, né, bebida, cigarro, é um processo de que elas estão tentando se adaptar, estão tentando descontar? É um tipo de defesa que a gente vai, inclusive, ver mais à frente. Tá. Desculpa. É uma estratégia defensiva, viu? Então, vamos lá para mais uma perguntinha. No meu ambiente de trabalho, eu trabalho
faço o meu dever e não emito opinião. Chego, faço tudo que foi mandado, fico lá quietinha, faço bonitinho e os outros que se virem. Se é assim, não pontue. Embora me incomode algumas atitudes dos meus gestores ou mesmo dos meus colegas, eu prefiro não me meter. Se for assim, coloque um ponto aí no seu caderninho. E quando meus gestores impõem regras que eu não concordo, eu vou lá e questiono. Vem cá, você acha que isso é certo que você está fazendo? Vamos pensar aqui junto. Gente, vamos ser bem sinceros, é difícil para a gente fazer isso com o gestor da gente, não é não? Fazer esse questionamento de forma tão direta. Se ele não tiver muita maturidade, como vocês terão, né? Quando forem gestores, a pessoa fica, mas é muita audácia. Então, coloquem a pontuação aí de vocês. Sim, pode passar, Samara. Vamos lá, pessoal. Vamos aqui. Aí, Samara, tá aí nos tipos de defesa ou alcoolismo que você colocou. Pessoal, essas defesas, se elas forem usadas direto, muitas vezes, elas culminam no que a gente chama de patologia social. Que aqui eu trouxe 3, mas tem muito mais patologia social, certo? Quando eu penso na defesa da aceleração, eu entro numa patologia social chamada de sobrecarga. O que é essa aceleração, Aristenha? Ela pode se dar por 2 motivos. Ou porque o meu trabalho é tão monótono, é tão chato que eu tento fazer o mais rápido possível para me livrar dele. Ou então porque eu tenho tanto que fazer, tanto que se eu não acelerar demais, eu não vou dar conta. Então eu crio a defesa da aceleração. E aí, pessoal, eu não sei se vocês vão concordar comigo, mas essa pandemia, que é um real na nossa vida dos trabalhos, quem prescreveu pandemia nos manuais das empresas? Ninguém. Foi um real jogado na nossa cara. E aí, muitos de nós criou essa defesa de aceleração. Porque os professores que estão aqui, acho que vão concordar comigo. Talvez vocês estejam trabalhando muito mais agora de forma remota do que quando era presencial. Porque aluno manda mensagem toda hora, porque a organização precisa daquilo no momento que eu não estou dentro da organização. Então, assim, isso contribuiu, isso foi um real surgido no nosso ambiente de trabalho que contribuiu para que muitos de nós tivéssemos alguma defesa. E quando eu penso na defesa da aceleração, pessoal, porque a defesa da aceleração ela foi criada inicialmente com o quê? Aquele velho filmezinho lá dos tempos modernos. Eu tenho que botar tantas peças em tantos minutos e não sei o quê, e tem que ser rápido. Mas como pensar isso aqui agora nos hospitais? Onde o médico tinha que atender X paciente, agora eles têm que ficar plantões virando e ou ele acelera como tipo de defesa, e aí o que vai ser dos nossos profissionais de saúde se essa pandemia durar mais muito tempo? Se a gente trouxer para nós professores, né? Eu preparo uma aula, eu dou a aula, antes de terminar a aula eu já tenho que pensar em qual trabalho, já tenho que elaborar as questões da prova, porque eu ainda tenho que corrigir o trabalho para ver que nota, para ver se vai ser preciso fazer outro trabalho, para poder já pensar na prova, para adequar, e aí quando é época da prova já tenho que corrigir a prova, porque já tenho que preparar a aula do outro conteúdo. Imagine aí o nível de aceleração que é para professor. E se a gente for pensar isso em muita profissão, né? E aí, se a gente não cuida dessa aceleração, culmina em quê? Numa sobrecarga. E se a gente não cuida disso, vai trazer adoecimento. É uma sobrecarga de trabalho. A gente tem a banalização, a submissão consentida e o assédio moral como uma servidão voluntária. O que é o servidão? Uma coisa importante, pessoal, essa sobrecarga, lembra que eu disse que quando a gente não suporta mais o trabalho, ou a gente enlouquece,
ou o corpo responde, o corpo adoece. Esse tipo de defesa, os estudos têm mostrado que o corpo tem respondido muito com o quê? Lé, DORT, as doenças psicossomáticas, as ites, né, que a gente chama gastrite, toda a inflamação relacionada a essa sobrecarga de trabalho. O corpo começa a dar sinais, a responder de que eu não estou bem, eu estou em sofrimento, eu não estou aguentando essa situação, e o corpo começa a dar sinais. Então, ou eu busco uma solução para isso, ou eu não vou suportar. Meu corpo já está dando sinais, eu vou culminar para o enlouquecimento, certo? Quando eu falo da servidão voluntária, ela é o quê, pessoal? É aquela necessidade que a gente tem do emprego, do conforto que a gente consegue pelo nosso emprego, e aí eu fico submisso, querendo dar justificativa de que a banalização, meu superior, meu colega fez isso, mas é assim mesmo. Eu tenho que aceitar, todo mundo aceita, porque só eu vou questionar. Então, eu banalizo o meu sofrimento. Eu banalizo o que está acontecendo comigo e com o outro. Entra aí também o sofrimento ético, né? A submissão concedida. Eu não protesto. Eu não protesto o que está acontecendo, eu fico caladinha, porque eu preciso desse emprego, esse emprego me paga bem, onde eu moro não tem outro emprego, então eu ficar caladinha é melhor, porque se eu sair tem um monte de gente querendo o meu emprego, então deixa eu ficar caladinha que é melhor. E o assédio moral, que hoje já é altamente discutido e que daria uma aula, né? Então, esses três estão dentro de uma patologia chamada servidão voluntária, que é exatamente isso. Em função do que eu ganho desse emprego, eu vou aceitando algumas condições dele, certo? E temos a violência, que é o quê? São práticas agressivas contra si mesmo, contra patrimônio, contra o outro. Eu tô estressada demais, hoje eu vou tomar uma quando eu sair daqui, porque hoje o dia foi muito estressante. Aí amanhã eu tomo 2, depois da manhã eu tomo uma na hora do almoço e uma quando eu sair. E aí, o alcoolismo daí tá muitos, né? E finalmente o suicídio, que o suicídio nada mais é do que não suportar mais sofrimento. A pessoa não se mata, pessoal, porque ela, não sei, o senso comum diz tanta coisa, né? Mas tenham certeza que a pessoa que se mata é porque ela não suporta mais sofrer. A única solução que ela vê para acabar com esse sofrimento é tirar a própria vida. E isso, né, a gente vê com uma certa frequência, suicídio, principalmente quando tem aquelas demissões em massa, né, que a pessoa tem uma história toda de um emprego no ambiente, já tá velho, prestes a se aposentar, já tá idoso, né, velho aqui eu fui horrível, já tá prestes a se aposentar, e aí não vê, meu Deus, o que eu vou fazer de agora para frente? Nenhuma empresa vai sequer me aceitar, né, e aquilo fica aquele sentimento, aquela teco na sua mente, a pessoa não vê saída, pensa que não tem saída, e aí vê o suicídio como uma possibilidade, né? Então, essas são algumas defesas, tem muito mais se a gente se aprofundar na psicodinâmica, e as patologias. Por que a gente chama de patologia social? Porque essas defesas, pessoal, ela não acomete uma pessoa só. Pode ter certeza, não é só você que está passando por isso. Se você tiver aquele espaço público de discussão, você vai ver que muitas estão passando por situações parecidas com as que nós passamos, né? E aí é uma patologia social porque ela acomete o coletivo do trabalho, como a gente chama na psicodinâmica. Não é uma pessoa isoladamente. É um conjunto de pessoas que estão passando por aquelas situações. Que às vezes não é nem na mesma organização, embora a organização contribua ou não para que isso ocorra, né? Mas pode ser até em outros locais, né? Quando eu assistindo, porque nesse período de pandemia, eu,
preferi limitar mais a minha visualização. Por quê? Porque são tantas notícias ruins que você vai criando aquele circuito cerebral de negativismo. E eu não quero isso para mim. Então, assim, mas as poucas vezes que a gente trabalha, a gente, olhando para os profissionais de saúde, você vê que em todo canto eles estão assim, você olha para o rosto das pessoas, eles emitem sinais de que não suportam, de que estão cansados, né? De que não aguentam mais, esses que estão principalmente na linha de frente, né? Eu vi um profissional que estava 17 horas do plantão, quando ele saiu, a roupa dele parecia que ele tinha saído de uma academia, totalmente molhada, porque não tinha dado tempo nem... Mal dá tempo ir ao banheiro, parece que nem pode, não sei direito como é o negócio, né? Então, assim, é uma aceleração exacerbada. Se usar isso por muito tempo, vai estourar, vai explodir, né? Então, nós temos que contribuir para que essas defesas, se elas existem, sejam minimizadas e sejam, pela mobilização subjetiva, transformada em sofrimento criativo. Pessoal, foi muita informação. Deu para acompanhar? Deu para compreender? Vocês se viram em alguma situação? Vocês concordam que essa pandemia trouxe um real, trouxe o que não estava prescrito? Em relação ao trabalho de vocês, mudou muita coisa? Como foi? Conte aí para a gente. Fala aí, abram esses microfones que eu preciso escutar. Aristênio, eu vou falar enquanto eles perdem a vergonha para ligar o microfone. Quem quiser falar pode levantar a mão, né? Mas eu achei muito interessante, aí eu vou dar uma experiência pessoal minha, né? Quando você falou assim, que o nosso corpo, ele responde de alguma forma, né? Uhum. E eu acho muito interessante, porque eu acho que o senso comum de nós que não somos profissionais da psicologia, né? É achar que o nosso corpo responde com doenças psíquicas, então com ansiedade, com depressão. Só que o nosso corpo, eu aprendi, né, pela minha experiência pessoal, pelo que eu vivi, que ele tem várias formas de manifestar, de dizer, ei, eu não tô bem, né? Uhum. Eu passei por um processo no trabalho, o processo de aceleração, né? Que agora eu falo... Agora você sabe que foi uma defesa de aceleração. Agora eu aprendi que foi uma defesa de aceleração. Uhum. E do nada eu comecei a ter uma tosse que não parava. Uhum. Eu dava aula e tinha vezes que os alunos diziam assim, professora, pare, porque a gente está achando que a senhora vai cair no chão dura, né? De tanto assim. E eu fiz exame de imagem, eu lembro que eu fui para um médico que ele passou 3 tratamentos seguidos, que era um para alergia, outro para... que ele tentou todas as possibilidades, né? Até que eu cheguei num médico que ele chegou para mim e disse assim, Samara, olha, você já fez todos os processos eu passei quase 2 meses, né, tentando medicar para ver o que era, porque era uma tosse assim que não parava. Ele disse assim, só tem uma coisa que me faz pensar, que você deve estar num processo de ansiedade, o seu corpo está manifestando isso, né? Uhum. E quando ele me disse isso, eu lembro que eu achei uma bobagem, eu disse, como é que pode? Em tempo de morrer, né? A tosse não passa, o cara vem dizer que é ansiedade, porque a gente tem um pouco de preconceito. Preconceito, né? Sim. E quando eu resolvi ir para terapia, a minha tosse parou. Não de um dia para o outro, lógico, né? Mas o processo foi um processo de cura. Então, assim, eu acho muito importante essa sua fala, porque às vezes a gente tem infecção, o imunológico fica baixo, a gente começa a ter dor de cabeça, e eu acho, né, que hoje eu tenho esse entendimento, que é o corpo da gente, né, dizendo, ei, você precisa resolver isso aí, não tá dando aqui, né? Uhum. E a gente não consegue se escutar. É incrível como a gente tem essa dificuldade de perceber que a gente precisa parar, né? Sim, sim. Quem mais tem algum exemplo aí para divulgar? Estão tímidos. Pode passar, Samara. E aí, pessoal, a gente tem, de novo, 3 saídas para essa defesa. Ou a gente começa a praticar a vacina, que é a mobilização subjetiva com aqueles 3 itens que eu comentei, ou a gente adoece
Não tem saída. Se você não der um outro destino para o seu sofrimento, me perdoe, mas você vai adoecer. E a gente tem uma terceira saída, que é a clínica do trabalho, né? Que é a psicodinâmica na prática. Então, quando eu digo que a gente pode praticar psicodinâmica, é isso. Eu contribuir para a mobilização subjetiva ou, em alguns casos, eu ter uma clínica do trabalho no meu ambiente de trabalho. Que aí eu vou falar um pouquinho do que é essa clínica de trabalho. Lembrando, pessoal, que essa divisão que a gente está fazendo é didática. Mas se a gente for pensar nisso, a gente tem que pensar como espiral. Não é um processo reto, que isso vai trazer isso, né? Que toda pessoa vai adoecer se acontecer isso. São processos, cada pessoa reage de uma forma, nós somos diferentes, e possa ter momento que eu tenha defesa e vá para a mobilização subjetiva, apresente outra defesa em outro momento, e de fato ela crie uma patologia, possa ser que eu dê um destino de sofrimento criativo em outra situação. Então, não é assim, hoje eu vou utilizar minha mobilização subjetiva. Não é assim, né? Eu que vou criando recursos para saber disso. Eu acho que saber é o clarear de tudo. E aí, se eu clareio essa situação, eu tenho a possibilidade, sim, de evitar esse adoecimento, de dar um outro destino, né? Na situação que a Samara falou, quando ela procurou uma terapia individual, queira ou não, funcionou como uma clínica de trabalho para ela, né? Então, assim, a clínica do trabalho, ela é muito pouco divulgada, pelo menos aqui no Ceará, que eu saiba, né? Mas a professora Ana Magnólia Mendes tem, na Universidade de Brasília, uma clínica de trabalho atuando direto, né? Com essas patologias sociais relacionadas ao trabalho. E aí, pessoal, deixa até uma dica, eu trouxe aqui. Aqui é um livro que foi uma das primeiras publicações de psicodinâmica, que é A Loucura do Trabalho, do Dejus. Mas tem esse livrinho aqui, livrinho não, é um livrão de verdade, que é A Psicodinâmica e a Clínica do Trabalho. E aqui ele dá muitos exemplos práticos, são vários artigos, né, que foram condensados num livro, e ele vai mostrando como faz a clínica do trabalho, passo a passo, né? O resultado que trouxe. Então, assim, se alguém quiser se aprofundar nesse conteúdo, eu indico muito esse livro por ele ser prático, né? Porque por ele trazer situações reais. Ele tem uma partezinha teórica que explica tudo isso que a gente conversou aqui, e depois ele traz experiências práticas com bancários, com profissionais acho que do sistema aéreo brasileiro. Então, ele é bem prático, mostra vários exemplos de clínica do trabalho. Pode passar, Samara. Então, assim, o que é a clínica do trabalho? Nessa clínica do trabalho, gente, pode ocorrer no próprio ambiente de trabalho, embora não seja tão indicado, mas pode ocorrer, ou pode ocorrer num ambiente fora do ambiente de trabalho. Geralmente é grupo. Por quê? Porque eu quero identificar as situações daquele trabalho, o que está trazendo adoecimento, sofrimento ou defesa para aquelas pessoas daquela organização, certo? Então, não é uma terapia individual, não, certo? É outro foco. E aí, nós vamos buscar, enquanto profissionais, interpretar e analisar aquele trabalho. Como é o seu trabalho? Quais são as normas que tem lá? Como é que você chega? Como é o horário? Como é sua relação com o seu superior? Todos esses pontos que a gente foi falando aqui, a gente vai transformando em pergunta, né? Eu já ia dizer para os alunos, para os funcionários, para os colaboradores daquela organização. E a gente tem como princípio metodológico a escuta e a interpretação da fala dele. Porque ele pode estar me falando de um processo de aceleração, embora ele não conheça esse conceito de aceleração. Ele pode estar me falando de um sofrimento, embora ele nem ache que aquilo é sofrimento. E aí a gente vai interpretando essa fala dele, né? Escutando, uma escuta bem atenta, para tentar relacionar com
com esse conteúdo. Traz como objeto uma dimensão sociopsíquica do trabalho. Por quê? Porque eu preciso compreender não só aqueles colaboradores, mas o funcionamento da organização. É uma organização flexível? É uma organização que dá espaço de escuta? É uma organização que busca compreender e que está vendo que ela está... É muito estranho, muitos trabalhadores aqui estão adoecendo, será que a gente está contribuindo para isso? Tem essa sensibilidade, então eu preciso ter esse olhar mais total. E as questões centrais é ter acesso ao invisível, né? Porque muitas dessas coisas ocorrem e a gente não traz para o nível consciente, não é uma coisa visível, né? O sofrimento, assim, se a pessoa não falar, ou se você não conhecer bem ela, você não vai identificar que ela está sofrendo. Ela pode camuflar isso através das defesas, né? Então, a gente busca ter acesso ao invisível para aprender a prática de trabalho, revelando o que ocorre entre o prescrito real, o sujeito e aquela situação real que a gente falou. Então, esse é o trabalho da clínica, né? Um trabalho bem interessante, que pena que é pouco praticado aqui para nós, pouco divulgado, né? Eu tive acesso à clínica do trabalho já estudando psicodinâmica, assim, não foi na universidade, foi uma busca extra, né? E assim, quem eu pergunto, poucas pessoas. Sim, ela é desenvolvida por psicólogos, mas tem alguns profissionais, como a gente tem muito caso de Lé, Dort, tem alguns profissionais da fisioterapia ou próprios gestores de empresa que, tendo a especialização, tendo uma pós-graduação na área da psicodinâmica, pratica clínica do trabalho. Agora, assim, como a psicodinâmica ela é muito embasada na psicanálise, na escuta desse invisível, desse inconsciente, acaba que mais psicólogos indo para essa área, mas que não se restringe ao trabalho do psicólogo, não. O embasamento teórico dela é a psicanálise. É esse invisível, esse inconsciente, sendo um inconsciente coletivo. Ainda temos algum slide aí? Tem. Então, assim, o que a organização, o que nós, como administradores, responsáveis pelas organizações, ou se não formos o responsável, pelo menos o administrador, podemos fazer? Permitir espaço de discussão, tentar diminuir o controle e a padronização, isso é importante muito, gente. É muito importante você ter padronização, é muito importante você ter controle, mas vamos lembrar lá da balancinha. Por quê? Porque a gente nunca vai conseguir prescrever tudo, né? A Ana Magnólia Mendes diz que abarcar tudo no prescrito é pensar uma caixinha de gesso com várias forminhas. E querer que o funcionário gordo, o magro, o alto, o baixo se encaixe na mesma forma. Empurra, tem que caber ali dentro. Isso é querer padronizar tudo. Talvez no dia que só máquinas trabalham, a gente consiga essa padronização. Qualidade é importante, mas a qualidade total ela é impossível, enquanto for humanos que trabalhem. Né? Então, proporcionar maior socialização, a gente tentar diminuir esse individualismo que a gente tem cultivado tanto. Nós somos seres sociais. Nós temos que ter humildade de saber que precisamos do outro, que o outro pode nos ajudar, né? E a gente está perdendo muito isso. E reconhecer o que os nossos colaboradores vêm tentando, vêm fazendo, vêm se esforçando, né? Porque para ele chegar num processo de defesa, antes ele tentou manifestar alguma coisa. Talvez que nós que não estivemos atentos o suficiente para reconhecer isso. Então, não é um trabalho fácil. Por quê? Porque nós, como administradores,
muitas vezes não fazemos o trabalho de acompanhar pessoas. Estamos envolvidos em trabalhos técnicos, estamos envolvidos em relatórios, em análises, e acabamos perdendo esse real papel de administrador, que é conhecer, cuidar das pessoas, né? Não é que as outras atividades não serão feitas, serão. Mas a gente também, enquanto administrador, enquanto líder, temos que ter essa capacidade de preparar outros, né? De formar sucessores para as nossas funções, para que a gente tenha, de fato, tempo para cuidar do que é importante, que são as pessoas que estão conosco, né? Temos mais algum aí, Samara? Vamos para os resultados. Agora o resultado vocês vão ter que falar, gente. Não vão me deixar tão curiosa assim, né? Vamos lá. De 0 a 3 pontos, o que eu digo para vocês é cuidado com a saúde ocupacional de vocês. Vocês estão correndo risco, infelizmente. De 4 a 7 pontos, fique mais atento, né? Tente identificar algumas coisas que nós falamos aqui. Não é tão preocupante, não, mas não deixe caminhar mais, não. E, por fim, se você teve de 8 a 10 pontos, você está bem, você está atento, continue atento, a sua organização está contribuindo, então, que bom. E aqui eu encerro o que eu tinha para trazer para vocês, me coloco à disposição, queria escutar se vocês, com toda sinceridade, eu tenho maturidade suficiente para receber críticas, me trabalho muito para isso. Então, assim, não, professor, eu acho isso aí muito irreal, ou achei interessante, ou esperava que era outra coisa, agora eu preciso escutar de vocês. O Jorge colocou aí, né, que gostou, a Edilene. E a pontuação de vocês, me contem aí. Vocês precisam ficar mais atentos? Ou vocês estão... Opa, teve uma 7 aí. A minha também foi 7. Que bom. 4. Mas eu tenho certeza que também é porque agora eu resolvi procurar ajuda. Eu estou sendo acompanhada por psicólogo porque estava muito Estava caminhando para um sofrimento patogênico. Estava, para adoecer mesmo. Então, que bom que você procurou ajuda. Que bom. E aí, pessoal, como foi para vocês compreender mais sobre a psicodinâmica? Vocês acham que, enquanto administradores, vocês conseguem praticar algumas coisas que nós falamos aqui? Vocês conseguem divulgar no trabalho de vocês? Hoje, se lhe perguntarem o que é psicodinâmica, vocês vão ter alguma coisa para falar? Me contem aí. Que bom o resultado da Valéria. Gente, então, que bom, vocês estão bem atentos. E a organização que vocês trabalham também. Estou dizendo aqui para eles, Aristine, que eles podem ficar à vontade, né? Nesse momento, para aproveitar a sua presença para tirar dúvidas, né? Principalmente os administradores que não somos da área da psicologia, eu acho que nós temos questionamentos de como a gente deve agir. Eu acho que a gente deveria ser mais preparado nessa área para poder atuar né, com mais empatia, né? Eu acho que a gente aprende muita coisa assim, né? De qualidade, de padronizar, de fazer acontecer, mas a gente tem que ter um olhar mais humano. Liguem, quem quiser fazer pergunta, pode ligar o microfone, tá? E fazer a pergunta, tá certo? Já que a gente já está nesse momento mais final, vocês não precisam levantar a mão, podem ligar o microfone e fazer a pergunta. Alguém quer fazer alguma pergunta, pessoal? Samara, só completando aí o que você falou, né? Não é uma atividade fácil, às vezes também a gente se cobra, mas o dia a dia do trabalho, as outras atividades que a gente faz, muitas vezes, não deixa que nós percebamos essas coisas.
Então, assim, a gente, enquanto profissional, tem que estar se policiando para isso, né? Para tentar ter um ambiente de trabalho. Aí eu achava interessante que em algumas disciplinas os alunos perguntam, professor, então deve ser muito bom, né? Onde você trabalha, assim, que tem você, né, para ver essas coisas. Eu digo assim, não, gente, mas antes de ter eu sou humana, eu cometo falhas, né? Possa ser que eu contribua para um adoecimento quando eu cobro, e eu cobro, né? Quem foi meu aluno sabe. Então, assim, a teoria, ela tá aí e a gente tenta praticar, mas a gente é humano, a gente é falho, a gente, né, não consegue ser excelente em tudo que a gente faz, a gente não consegue prescrever. O real é diferente. O real aparece em situações inesperadas, né? Então, deixar isso, que assim fica como uma sugestão, mas que também, se a gente não tiver passeando por esses conteúdos, eles ficam esquecidos pela nossa rotina de trabalho. Alguém quer fazer alguma pergunta, pessoal, ou acrescentar alguma coisa? Fiquem à Pronto, Samara, vontade, boa tá? noite. Gonçalo? Samara, eu queria pedir à professora se ela pudesse nos orientar algum material a mais para a gente se aprofundar um pouco mais na temática, um vídeo, um livro, ou alguma coisa assim do tipo, só para a gente estudar mais um pouco, é muito bacana, gostei muito. Pronto. Eu gosto sempre de indicar, tem eu acho que é um site que é a Cielo, SCILO. Lá você pega artigos científicos. Se você botar arquivos, pede a palavra-chave. Se você botar psicodinâmica, lá vão ter vários estudos práticos. Eu achei muito interessante. Vocês lembram naquela época que estava tendo bastante acidente aéreo, que começaram a falar das pessoas que cuidam do tráfego, do tráfico aéreo, né? Que Eu sei. pessoas, pronto, eles têm um trabalho de psicodinâmica com esse pessoal, achei bem interessante. Eu também sempre dou como dica, no próprio YouTube, tem várias palestras da professora Ana Magnólia Mendes, ela traz esse conteúdo, por ter muita autoridade, né, sobre o conteúdo, ela traz isso de forma muito simples, muito gostosa. Então, assim, tem vários vídeos dela no YouTube. Se você botar Ana Magnólia Mendes, tem vários vídeos dela. Eu acho que ajudam bastante. Pelo menos a mim, quando eu comecei, porque como os conteúdos, às vezes, né, são termos novos que a gente não está tão habituado, quando a gente primeiro escuta ela, parece que dá uma clareada e você já vai para os livros com um pré-conhecimento. Então, a minha ajudou muito dessa forma, né? Tanto esses artigos que traziam prática, desculpa, e tem um livro que, se eu não me engano, deixa eu pegar aqui minhas anotações. Se eu não me engano, eu peguei ele aí na Faville. Se eu não me engano, deixa eu ver aqui o nome dele. Pronto, é Psicodinâmica do Trabalho, Teoria, Método e Pesquisa. A organizadora é a Ana Magnólia Mendes. E esse livro, ele é muito, muito tranquilo de ler. Ele é bem acessível. Psicodinâmica do Trabalho, Teoria, Método e Pesquisa. Então, acho que já é um bom começo para quem quer adentrar nessa área. E esse livro que eu mostrei aqui, né, porque ele traz muito caso prático. Se você quer ver a clínica do trabalho na prática, vocês podem procurar por este livro aqui. Show, muito obrigado, viu? Disponha. Alguém mais?
Só lembrando, pessoal, que eu coloquei aqui no chat, eu não sei se vocês viram, então eu vou colocar novamente. Eu coloquei o link de frequência da noite de hoje, tá? Lembrando que é obrigatório que vocês acessem o link, né, e preencham lá com o nome completo de vocês e alguns dados para garantir, né, que a presença de vocês hoje à noite foi devidamente registrada, tá certo? Vocês têm mais alguma dúvida, algum comentário que vocês queiram fazer? Fiquem à vontade. Nossa, Mara, tá tranquilo, viu? Show de bola. Muito bom. Eu sou suspeita para falar, pessoal, porque depois que eu tive contato com essa temática, né, que a Aristine me apresentou, a psicodinâmica no trabalho, é uma área que eu fiquei, assim, apaixonada. É tanto que eu estava aqui como aluna mesmo, assim, bem curiosa, bem atenta, porque eu acho que é uma área que ainda é pouco explorada dentro da administração, né, que nós precisamos estar bastante atentos, né? E foi também por isso que eu pedi as indicações, né? Porque eu já gostei bastante. Eu vou dar mais uma estudadazinha. Ai, que bom, que bom. Fico muito feliz. Todos nós, né, precisamos dar uma aprofundada nisso. Uhum. Estamos recebendo aí os feedbacks pelo chat, Aristênia. E eu quero aproveitar, então, né, o momento para fazer o agradecimento. Primeiro, pela disponibilidade de sempre, né, a Aristênia já é figurinha aqui da Faville, né, está sempre conosco. Então, Aristênia, muito obrigada pela disponibilidade, né, pelo tempo de dedicar o seu tempo aqui a passar esse conhecimento para a gente. Eu sempre gosto de pensar que a nossa profissão é muito bacana porque permite, né, essa troca de conhecimento, esse ensino e, ao mesmo tempo, o aprendizado, né? Isso. Eu estou aqui como professora, estou como aluna também, né? Uhum. Estou aprendendo. Eu gosto muito dessa dinâmica. E dizer que as portas da Faville estão abertas, né? Então, sempre que precisar, dá um oizinho que nós estamos à sua disposição. Eu, o professor Paulo e a Faville, né? E te esperamos em breve aí, Psicologia Aplicada, se Deus quiser. Eu que agradeço, Samara. Como eu disse no começo, assim, é sempre um prazer muito grande levar esse conteúdo, porque, assim, como eu pratico a administração, eu sei que é uma atividade muito difícil, muito desafiadora. E se a gente não tiver, se a gente estiver sendo qualquer administrador, o mundo já está cheio de qualquer administrador, né? Então, a gente tem um dever, enquanto conhecedores teóricos, de tentar praticar uma administração diferente, né? Eu sempre digo isso para os meus alunos, quando a gente conhece, a gente tem a possibilidade de fazer diferente, né? Então, que nós sejamos profissionais diferenciados, mais humanizados, e que possamos, que essas teorias que a gente vê na faculdade, elas têm um sentido, elas não são por acaso que a gente vê, né? Eu gosto de dar aula por isso. Quando eu passo muito tempo sem dar aula, eu digo, eu preciso dar aula para mim voltar a praticar a teoria, né? Que, como eu disse, a rotina de trabalho, ela nos consome, a defesa da aceleração, ela é comum em muitos de nós. Então, assim, eu gosto muito de dar aula por isso, porque você vai relembrando conteúdos teóricos e tendo uma prática diferenciada, tentando, pelo menos, né, ter uma prática diferenciada nos nossos ambientes de trabalho, que estão longe de ser perfeito, mas que a gente sempre está buscando melhorar. Obrigada aos alunos também, né, pela disponibilidade, por estarem aqui nesse horário já, né? Então, assim, obrigada a eles também, né? Me colocar à disposição. Muitos têm meu telefone, tem o meu e-mail aí, se precisarem de material, de conteúdo, de dúvidas mesmo, me coloco à disposição. Show de bola, show de bola. Samara, Aristênia, vocês são show. Obrigada. É interessante a fala do David aqui no chat, que ele disse que esse mini curso foi um choque de realidade. Ele até ficou com um nó na garganta em alguns momentos, mas que foi uma experiência maravilhosa e que gostou muito de conhecer a temática. Que bacana. Bom, que bom. Acho que esse é o nosso papel também, né? Divulgar essas coisas pouco conhecidas que podem fazer diferença no
no nosso ambiente de trabalho. Um abraço a todos, obrigada. Lara, você não está conseguindo entrar no link da frequência? Alguém mais teve algum problema, pessoal, para entrar? Eu consegui. Ou só... Você conseguiu, Hansai? Sim, consegui. Lara, você vai fazer assim, então. Você tá pelo celular, provavelmente, não é isso? Está pelo celular, pronto. Você só tem, no caso, um e-mail conectado no seu celular, você pode tentar entrar por outro e-mail. Pronto. Sem problema. Então, Paulo, você pode finalizar a gravação, tá? E eu quero, de novo, agradecer vocês pela presença, agradecer a Aristênia pela noite, né, pelo aprendizado, muito obrigada. E, né, antes de finalizar, só pedir que vocês fiquem atentos às programações do restante da semana acadêmica. Então, amanhã teremos a apresentação de trabalhos a partir das 19 horas. Quinta-feira teremos, na mesma dinâmica de hoje, né, várias mesas redondas simultâneas. E na sexta-feira nós teremos a nossa palestra de encerramento, tá bom? Então, fiquem atentos à nossa programação e uma boa noite a todos. Cristina, obrigada, viu? Agradeço. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite. Pessoal, quem conseguiu assinar a frequência pode ir saindo, tá? Eu vou ficar aqui na sala com alguém que tem alguma dificuldade, como no caso a Lara, só para ficar certa de que todos conseguiram assinar a frequência, tá bom? E o professor Paulo, você já pode finalizar a gravação, tá certo? Por gentileza.